Agora, Isaías vai mais longe ainda. Ele ainda diz, isso a mais, Isaías se atreve, misturando Deus e o profeta. É palavra de Deus, mas é atrevimento do profeta. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado. Agora é Deus falando pelo atrevimento de Isaías, que se atreve a dizer isso na cara dos religiosos no templo. No templo, Isaías tinha acesso a toda essa classe sacerdotal e a toda a academia de Israel. Ele diz isso na cara dos soberanos da religião. Isaías a mais se atreve em nome do Senhor e diz, fui achado, é Deus falando agora, fui achado pelos que não me procuravam. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha que coisa mais doida. Como Paulo está dizendo, olha, eu prego, você prega, a gente tem que pregar, é nosso privilégio. Quem tem o privilégio de ouvir o evangelho vai viver bem, vai viver com segurança, vai ter consciência de salvação. É um privilégio receber esse mandamento, viver essa graça, exercer essa escolha e esse modo de existir. Eu me considero o homem mais feliz do mundo por estar pregando o evangelho e só fazendo isso da minha vida, anunciar o evangelho desde a minha mais tenra juventude, com a adulteza de um homem sóbrio, na presença de Deus, com a certeza do que era a palavra de Jesus, exercendo o privilégio de rodar o mundo inteiro pregando essa palavra e o meu país todo anunciando essa palavra. Na minha língua, em outras línguas, nessa nação e em muitas outras, mas sem nunca me esquecer que a soberania não era minha. Não é porque eu estava indo que Deus iria fazer alguma coisa, porque Deus é livre. Aliás, a minha tese de ordenação versava, entre outras coisas, sobre Romanos 10 também. Exatamente isso aqui eu já cria nisso. Desde os meus 19, 20, eu escrevi minha tese com 21 anos de idade e eu cria nisso. Que é um privilégio ir pregar, mas Deus não está sem lugar de fala. Lugar de fala não sou eu quem dá a Deus. É Deus quem me dá o privilégio de anunciar a sua palavra. Não sou eu que dou um lugar de fala a Deus. Mas os cristãos acham que são eles que dão um lugar de fala a Deus. E é por isso que quando falam, não a Deus. É Deus quem me dá um lugar de fala. Eu nunca busquei um lugar de fala. Eu tenho o lugar de fala que Deus quiser me dar. Como quer que Ele queira que seja. E eu não me afligi em tempo algum, viverei na alegria dessa proclamação diária, nesse privilégio e com essa consciência de que o evangelho vai para além da voz de qualquer homem, vai para além da voz de anjos, vai para além de qualquer pretensão mensageira, porque Deus mesmo fala de si ao coração humano. E aí se conclui dizendo, quanto a Isaías, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que é esse povo que acha que sabe a palavra. Agora, olha, só para concluir, o Braulio está aí sem entender nada.
O tema do que eu quis falar hoje é esse que o Braulio vai colocar aí agora. Quem diz que busca, não quer achar. Quem diz que não busca, tropeça no achado. Repita comigo. Você pode? Se você puder repetir comigo, bote corações ao alto. Quem diz que busca, não quer achar. Quem diz que não busca, tropeça no achado. É claro que qualquer parte desse enunciado tem relativizações. Em geral, quem diz que busca, nem sempre quer achar. Em geral, quem diz que não busca, frequentemente tropeça no achado. Mas o nosso GC não tem espaço para escrever tanto. Então eu tenho que piorar o que eu queria dizer, absolutizando aquilo que sempre precisa ser relativo. Porque na existência, absoluto é só aquele que não existe, que é Deus, o Deus que é. Quem diz que busca, nem sempre quer achar, como são os crentes. Diz que busca, louva para lá, louva para cá, faz, acontece, planta bananeira. E quem diz que não busca, que não quer nada, frequentemente é o cara que você vê voltando, quebrantado, pedindo ajuda. A minha vida inteira eu tenho sido surpreendido por essa realidade. Quem diz que busca não me impressiona. Quem diz que não quer nada também não me impressiona. Porque eu já vi tanta gente que diz que busca, que na realidade não quer achar coisa nenhuma. E já vi tanta gente que diz que não busca tropeçar, cair de cara na bagaça do amor de Deus. Bah! Sai todo lavado no sangue do Cordeiro, sem saber por quê. Esse é o tema do que eu quis dizer enquanto eu lia o que eu li. Agora vem a primeira realidade que eu quero que você guarde. Guarde aí, tudo baseado no que eu já li. Primeiro, existem os que sabem, mas não creem. Como dizem os versos 16 e 17. É o pessoal que sabe, mas não acreditou. Era um pessoal que podia obedecer à palavra, mas decidiu endurecer. Segunda realidade, você encontra aqueles que existem e, na realidade, existem aqueles que não receberam a informação, mas tiveram a intuição. Está aí no verso 18. Porventura não ouviram? Aí é quando ele cita o Salmo 19, a natureza falando de Deus como um evangelho divino no coração de homens perdidos na história. E aí há uma corroboração enorme de afirmações sobre isso. Enorme. Dessa ordem de Melquisedeque. Deus falando ao coração humano. E o verso 18 diz, é claro que sim. Israel sabia, mas não quis obedecer. Mas existem aqueles que não receberam nenhuma informação, mas seguiram a intuição, ouviram a voz de Deus no coração, sem nenhuma precisão histórica, geopolítica, sem nenhum detalhamento, mas eles ouviram e seguiram e obedeceram os princípios do amor, da verdade, da justiça, com sinceridade. E fizeram o melhor que puderam da luz que receberam. Porque ninguém é julgado pelo que não teve. Todos seremos julgados pelo que recebemos. Por isso, ninguém será julgado pela luz que nunca teve. Mas todos seremos julgados por tudo que soubemos, discernimos e não quisemos praticar.
Aí vem uma terceira realidade que eu quero que você guarde. Existem os que sabem, não obedecem, mas ficam com raiva daqueles que, não tendo pedigree nem validação religiosa, são aqueles que começam a amar a Deus como os grandes vira-latas da civilização, que vão fuçando a misericórdia de Deus. Não buscavam, mas tropeçaram. Tropeçaram na revelação, como Jesus diz. O cara tropeçou no tesouro no campo. O outro achou uma pérola de grande valor. Toda hora tem gente vivendo essa experiência, mas tem também aqueles que ficam com raiva. É gente que se ira como o filho mais velho do pai, ali do filho pródigo em Lucas 15, o irmão mais velho que fica irado porque o pai perdoou o irmão e o irmão buscou perdão e se reconciliaram em amor, assim como Jesus estava reconciliando meretrizes, pecadores, publicanos, no amor do Pai, e os religiosos, irmãos mais velhos da religião, ficavam irados com ódio. Assim também, hoje, aqui entre nós, tem uma quantidade enorme de pessoas com ódio, de que pessoas que eles jogaram no inferno, todavia estão encontrando a graça de Deus, o amor, o perdão. Pessoas que eles amaldiçoaram, mas estão recebendo luz, discernimento, compreensão. Pessoas que eles disseram que eram abominação para Deus, mas estão recebendo graça e revelação de Deus. E eles ficam com ódio e eles se iram. Se eles pudessem, eles matariam. E eles odeiam quem quer que ensine assim, tanto quanto odeiam qualquer um desses desprezados que não se importem com o desprezo humano, mas creiam de todo o coração no acolhimento divino, que creiam na pregação desse que foi traspassado, humilhado, desprezado, julgado, cuja genealogia, cuja origem ninguém conhecia, ninguém sabia a quem ele estava vinculado, o odiavam, o trataram como um oprimido, como um inimigo de Deus, o desprezaram com todos os desprezos e na forma mais abominável, eles o mataram com a morte desprezível que os romanos davam aos piores criminosos. Ele sofreu o vitupério, a ignomínia, o sofrimento. Quem creu nisso em Israel? Ninguém. Mas os vira-latas do outro lado da terra, 2000 anos depois, um cão amazonense, um vira-lata do Amazonas, creu. E não quis mais outra realidade que não essa. Soube de muita coisa, mas nunca achou nada mais sublime do que aquilo no que ele tropeçou. A quarta realidade. Veja, existem aqueles que não querem Deus, mas Deus quer eles. Esse é que é o problema, e eu não estou aqui para discutir teologia. Eu não estou nem aí para o que Deus pensa
porque eu não tenho como pensar os pensamentos de Deus. Eu apenas trato o mundo como eu vejo Deus em Cristo tratar a humanidade. Não julgo ninguém, tento julgar a mim mesmo na graça e no perdão de Deus e vivo pacificado, mas não julgo ninguém. Todavia, não é preciso teologia, basta ler Paulo, ou ler a Escritura, ou ver a vida, que você sabe que existem aqueles que não querem Deus mesmo, mas Deus quer eles. Como é o caso de Paulo, que dizia, e eu não tenho tempo aqui para explicar a psicologia dessa negação, mas ele dizia que não queria. Ele só não sabia que Deus queria ele. Eu te escolhi, eu te chamei. Eu vivo falando em predestinação? Jamais. Eu acho essa uma conversa praticamente tosca quando a gente sabe quem é Deus. Ou vivo eu falando em liberdade humana diante de Deus, se eu conheço o mínimo da psicologia humana para saber que o melhor da minha autodeterminação ainda está todo eivado, mesclado e pulsionado por energias desconhecidas do meu inconsciente? Eu sou condicionado por uma quantidade imensa, por milhares de condicionamentos exteriores, explícitos, implícitos, subreptícios e de todos os modos. Eu sou livre para exercer a liberdade da minha ignorância. Eu vou discutir isso com quem? Só Deus sabe o que é ser livre. E só Deus em Jesus nos ensina como é o caminho de um ser humano livre. O resto, desculpa, pode trazer iluminismo, renascença, reforma protestante, o que você quiser de artes modernas, de pensamentos recentes, de psicologias eclodidas na pandemia, o que você quiser, já nasce com atraso. Porque existe algo que está para além de toda explicação, que tem a ver com a liberdade de Deus pular com os dois pés frequentemente no peito daquele que anda dizendo eu não creio nele. São crentes ao avesso, o negam com regularidade insistente e contínua. É uma negação que justamente é e se torna uma invocação. Negações, negações, negações. Enquanto são fruto da ignorância, são só negações, mas quando são frutos da recalcitrância, elas se transformam numa invocação. Quando a gente passa o dia negando o mal nos alcança. Quando a gente passa o dia inteiro negando a Deus, Deus atropela a gente com essa graça de salvação. E aí, em quinto lugar, guarde isso, o que eu acabei de falar está no verso 20, que é esse atrevimento de Isaías: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E em quinto lugar existem aqueles que tinham toda a intimidade, mas escolheram a insanidade. Gente que, meu Deus, tudo que não faltou a eles foi intimidade, chance, possibilidade, estava tudo escancarado. Mas eles escolheram viver seguindo seus próprios caminhos. Viveram seguindo seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções e conturbações que produzem insanidade nas expressões variadas da vida.
Por isso é que eu digo que existem aqueles que tinham toda a chance de intimidade, mas escolheram a insanidade. Quanto a Israel, porém, diz Isaías, diz Deus através de Isaías, todo dia estendi as mãos, todo dia, olha aqui, todo dia, estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Quando você junta rebelião com um espírito de contradição, você já botou a pessoa no carnegão da insanidade. Um ente com obrigação de rebelião e com dogmas de contradição, são aquelas pessoas que são do contra. Mergulharam na insanidade. Elas podem ser completamente funcionais, mas elas são justamente aquelas que todo dia a gente diz: meu Deus, eu não entendo o doutor fulano, opera tão bem, eu não entendo doutora fulana, eu não entendo o engenheiro fulano, eu não entendo Beltrano, eu não entendo o cara XYZ de conhecimento disso e daquilo, eu não entendo o matemático, o economista que consegue advogar essa causa e defender essa loucura. Por quê? Porque existem aqueles que, quando desprezam a intimidade que poderiam ter com Deus por todas as informações do Evangelho adquiridas, mas escolhem não abraçar a intimidade, na mesma medida em que recusam a intimidade, mergulham na mesma medida na insanidade. Porque a única coisa que me dá sanidade mental é a minha harmonia com o amor de Deus, na pacificação no amor de Deus. O que não é isso é desvio de sanidade. Já começa a me botar num terreno de insanidade crescentemente manifesta, embora muitas vezes de modo muito sutil e muito gradativo, mas é lá que você vai chegando cada vez mais. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente, um pessoal do contra, um pessoal que não quer, eles têm chance, mas desprezam a intimidade. Por isso se tornam estúpidos, burros, empedram o discernimento e a percepção, se tornam toscos, se tornam espiritualmente ogros, se tornam desumanos, se tornam impermeáveis, duros de coração. Jesus, eu só tenho isso, e eu entrego o que eu tenho na noite de hoje, e eu te peço que essa palavra se torne eterna e rebumbante, e salvadora e iluminadora no coração de milhares e milhares de pessoas que ouvirão cada palavra, hoje e durante muitos anos. Eu sei que assim será, porque é assim que tem sido, em nome de Jesus. Amém e amém.